companheira. No caso do Vorkaro, ele ia um pouco além, ele dava apartamentos. E não era qualquer apartamento, eram apartamentos milionários aí, geralmente em São Paulo e em Miami, que eram os lugares onde o Vorkaro frequentava, né? Ele tinha casa também em Brasília, aqui na QI 26, e tinha uma casa em Belo Horizonte, de onde ele é originalmente, né? Mas ele morava mesmo em São Paulo, no bairro Jardim Europa ali, e foi em São Paulo que ele deu os apartamentos. Um desses apartamentos que já tinha saído, já tinha sido divulgado que não antes. sai do nosso noticiário, está sempre lá no nosso site metrópolis.com e também aqui no nosso canal do YouTube, que é o quê? Banco Master. A coluna da Andresa Matais apurou que o ex-banqueiro Daniel Vorkaro, ele dava apartamentos milionários de presentes para suas namoradas. A ex-noiva de Vorkaro, Marta Graeff, foi uma das presenteadas, mas quem vai nos contar mais sobre essa história, que vem apurando ainda mais com profundidade o caso Master, é o André Chaldes, que faz parte da coluna da Andresa Matais e que traz essa mais uma novidade envolvendo aí o Banco Master, o Chaldes. Não, acho que a gente vai continuar falando ainda de novidades, né, de Banco Master, porque tem muita coisa aparecendo. Bom dia, Chaldes. Bom dia, ouvinte, bom dia a todos. Então, pois é, o Vorkaro, eu tenho uma namorada, tenho uma noiva, né? E quando eu dou um presente para ela, geralmente assim, sei lá, uma roupa, às vezes até um sapato, mas é aí que para o meu range de presentes para minha companheira. No caso do Vorkaro, ele ia um pouco além, ele dava apartamentos. E não era qualquer apartamento, eram apartamentos milionários aí, geralmente em São Paulo e em Miami, que eram os lugares onde o Vorkaro frequentava, né? Ele tinha casa também em Brasília, aqui na QI 26, e tinha uma casa em Belo Horizonte, de onde ele é originalmente, né? Mas ele morava mesmo em São Paulo, no bairro Jardim Europa ali, e foi em São Paulo que ele deu os apartamentos. Um desses apartamentos que já tinha saído, já tinha sido divulgado antes, foi para uma autodeclarada Sugar Baby chamada Karina Trainotti, né? E aí ele doou um apartamento de cerca de 4 milhões de reais. E hoje a gente ficou sabendo que não foi o único, porque ele também doou um apartamento na Vila Nova Conceição para uma designer de interiores, que era uma namorada dele, a Tatiana Costa Lima. Essa Tatiana, ela aparece naquela mensagem famosa, né, aquele print famoso do Vorkaro, que ele tinha uma linha de produção ali que ele dava bom dia em série para as namoradas. Então tem a mesma mensagem para Tati Lima, para Érica Schneider e para Marta Graeff, que era oficial. Então é bom dia, sol, coração, sol, né? Ficou famosa aí essa mensagem. No caso desse apartamento da Tatiana Costa Lima, a história é um pouco mais complexa, porque esse apartamento ele tinha sido comprado pela Tatiana com o ex-marido dela, com um outro companheiro dela, que eles se separaram, né? E aí, depois, esse apartamento ela não conseguiu pagar, o apartamento acabou alienado para um fundo de investimento e ele foi eventualmente comprado pela empresa do Vorkaro, pela Viking. E aí depois a Viking foi lá e doou o apartamento para essa decoradora / namorada do Vorkaro. Foi um agrado, né? Foi um mimo, ali, uma forma do Vorkaro resolver a vida da senhora, né? Dessa senhora Tatiana. E esse apartamento, algumas semanas atrás, ele foi bloqueado junto com vários outros bens do próprio Vorkaro e da família dele, vários outros imóveis aí pertencentes a pessoas ligadas ao ex-dono do Banco Master, foi bloqueado pela justiça para poder ser usado eventualmente na restituição das pessoas que tomaram o calote do Banco Master, né? Vamos lembrar, o Banco Master não lesou apenas os investidores que investiram ali no CDB, aquele famoso CDB de 140% do Banco Master. E essas pessoas tiveram, assim, a maioria delas tiveram o dinheiro restituído até o limite de R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Créditos do FGC. Mas, para além disso, tem também fundos de previdência estaduais, investidores institucionais que investiram no Banco Master
E esses, como o volume era muito acima dos 250 mil que o FGC cobre, esses realmente ficaram no prejuízo. Então foi para restituir essas pessoas que a justiça decretou o bloqueio das propriedades das pessoas ligadas ao Vorcaro, e inclusive esse apartamento aí na Vila Nova Conceição de 3,2 milhões, né, que fica no condomínio Vila Nova Luxury Home Design, né? Então, e vamos lembrar também que não dá para a gente tem que tomar um cuidado sempre para não romantizar o Vorcaro, né? Porque de fato esse dinheiro, essa bondade toda, essa generosidade toda do banqueiro, ela foi feita a partir do roubo, da fraude, né? E da destruição de valor. Então, tipo assim, o Brasil se tornou um lugar pior e mais pobre graças ao Daniel Vorcaro. Não dá pra gente passar a mão na cabeça dele. Fala, né, dos presentes, chega a dar risada, porque de fato ele sobe, né, ali o patamar dos presentes aí para os namorados, mas é importante deixar isso bem claro, né, Childers, que é um dinheiro que está sendo investigado aí por conta de fraudes, que pode ter envolvimento até mesmo daqueles descontos indevidos do INSS. Mas a gente vai continuar ainda falando